Agora, na segunda parte desse vídeo, eu quero mostrar para vocês algumas configurações que são importantes de ser colocadas no formulário. Porque muitas vezes os maiores problemas que acontecem com os formulários é porque a pessoa faz o formulário, mas na hora de compartilhar, ou as outras pessoas não conseguem ver, os usuários não conseguem ver o formulário, não conseguem acessar, está pedindo um e-mail, uma senha, e eles não estão conseguindo incluir os dados, né? E muitas vezes isso pode ser uma configuração que já vem padrão no formulário. Você desmarca umas coisas, marca outras, e seu formulário fica aberto se você quiser que qualquer pessoa responda, ou ele pode ficar mais fechado, mais restrito, se você quiser que apenas um grupo de pessoas específico responda às perguntas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou utilizando aquele mesmo formulário, né, com as 11 perguntas, cada pergunta num modelo diferente, né, de resposta, que vai receber um modelo diferente de resposta. E eu vou aqui na aba de configurações, no botão de configurações. Esse botão, ele mostra aqui algumas informações. Por exemplo, a área de marcação de coletar endereços de e-mail habilita os recibos de respostas. Então, por exemplo, se todos os formulários, nesse caso aqui, todos os formulários que você envia, irão coletar automaticamente os endereços de e-mail. Isso é bom se você quiser um questionário mais fechado. E os recibos, se você quiser, se a pessoa no final da resposta, né, ela pode solicitar o recibo ou ela pode receber de forma automática. Você que vai escolher. Mas o recibo só vai habilitar se você coletar o e-mail, mas se você coletar o e-mail, vai pedir que ele entre com uma senha, com uma conta do Google. Então pode ser, dependendo da pesquisa, que não seja interessante essa coleta. E se for interessante, você marca. Por exemplo, se você precisa de uma pesquisa em que as pessoas vão se identificar naturalmente, você pode coletar os endereços de e-mail, e isso evita, por exemplo, duplicação de respostas ou bots respondendo, né? Tipo, uma pessoa só voltando várias vezes, ou um computador programado para responder esse questionário, responder várias vezes, né? E dar um resultado que pode não ser a realidade. Então, se você não coleta o endereço, você não tem essa segurança. Se você coleta, você já tem essa segurança. Essa parte de ser necessário fazer login é justamente para ele saber se cada e-mail vai poder emitir uma resposta ou mais de uma resposta, né? Tem casos e casos. Em alguns casos, você limitar a resposta de uma pessoa de um e-mail pode ser interessante. Em outros casos, não. Às vezes a pessoa precisa colocar mais informações ou colocar informações várias vezes no final do dia, não sei. Seu questionário é que vai te dar essa necessidade, né? Te dizer qual é essa necessidade. Essa opção aqui, acho que só aparece quando é em organizações. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o e-mail da UES, que é a universidade onde eu faço o meu curso. Então, você pode limitar, por exemplo, só os alunos da UES. Se você trabalha numa organização que usa o Google como plataforma, ele pode limitar também só para as pessoas que trabalham dentro da sua organização. Aí você marca ou desmarca dependendo da necessidade. Outra coisa, os participantes podem editar após o envio, se você quiser que eles possam mudar de resposta, né? Então eles vão poder editar após o envio, ou não, né? Ou a opção de ver gráficos de sumário e respostas de texto. Então, se for uma prova, por exemplo, ele pode editar até um certo horário, ou não. Você pode limitar para que ele não edite. Então, você deixa sem edição e ver gráfico de respostas e sumário. Então, isso aqui para uma prova, né, não seria ideal de jeito nenhum você deixar sempre. Não seria ideal você deixar marcado. Deixe sempre desmarcado, porque senão no final eles vão conseguir ver as respostas dos outros colegas. E aí já pode voltar lá. Se tiver os dois marcados, né? Ele pode tanto ver as respostas, quanto pode voltar e marcar as respostas dele, que ele tinha feito de uma forma, mudar lá a resposta. Então vai depender de cada questionário a utilização dessas opções aqui.
Guiar a apresentação é só a questão de, por exemplo, mostrar uma barra de progresso, mas isso só funciona se você utilizar várias seções. Se você tem 10 seções, a barrinha vai mudando de cor e aumentando, né? Até chegar no último nível. Embaralhar a ordem das perguntas pode ser interessante, né? Vai depender aí do que você precisa ou não. Vou até deixar aqui para a hora do teste. E as pessoas podem mostrar o link para enviar outra resposta. É para aquele caso em que a pessoa não vai enviar só um questionário, ele pode enviar vários. Então você pode já marcar aqui para que ele envie uma outra resposta. A mensagem de confirmação após a finalização do questionário, padrão, já vem essa aqui, sua resposta foi registrada. Mas você pode colocar uma resposta personalizada. Você pode agradecer a pessoa que respondeu sua pesquisa, pode dar uma informação adicional. O importante é que essa mensagem aparece no final da pesquisa. Na aba testes, existem questões aqui que você pode, como eu falei lá no início, você pode marcar a questão, dizer qual é a questão certa e pontuar por ela. Mas nesse momento a gente não vai atribuir teste nem falar sobre isso. Isso aqui é assunto para um vídeo específico. Então pronto, configurações salvas. Nós temos aqui a revisão. Não vai coletar e-mails, não vai limitar respostas, não vai editar envio, não vai ver respostas. Resumo de respostas. Vai simplesmente embaralhar a ordem das perguntas e manter a mensagem de confirmação padrão. Eu vou salvar aqui as configurações e nosso questionário está pronto para ser enviado. Então, o questionário já feito, né? Pronto para ser enviado. Como é que se envia? Aqui em cima também, ó, após a aba configurações, tem a aba de enviar. Se você quiser dar uma olhada, você pode inclusive visualizar antes ou personalizar o tema. Aqui você muda as cores, né? Você pode colocar uma imagem para o cabeçalho. Tem até algumas que ele sugere aqui, ó. Você pode colocar a sua própria imagem. Você vai fazer a mudança que você precisa. Eu vou colocar essa aqui dos livros, certo? Inserir uma imagem no cabeçalho. Vou manter a cor do tema como está. E o estilo da fonte você pode escolher também aqui, ó. Estilo básico, decorativo, formal ou divertido. Como é um vídeo ilustrativo, eu vou utilizar aqui o divertido, por exemplo. Então tem uma letra mais leve aqui. Pronto, já está feito o meu formulário, já estilizei ele, já fiz o que precisava. Agora eu vou visualizar. Então, ele já me mostrou aqui uma prévia de como vai ser meu questionário. Vou botar enviar no final. Pronto, fechei a visualização. Agora eu vou... Aqui é uma outra aba que já estava aberta. Agora eu vou enviar meu questionário. Eu vou enviar como? Clica aqui no botão enviar. E eu tenho as opções de enviar por e-mail. Eu particularmente não gosto dessa opção. Eu prefiro utilizar essa opção aqui, ó. Gerar um link, certo? Eu boto aqui a URL curta, porque fica melhor, né? É a mesma coisa. Eu copio aqui o endereço do link, mas as opções que temos são as seguintes. Enviar por e-mail, aí você marca se vai ter coleta de e-mails ou não. Você coloca aqui a listagem de e-mails que você quer enviar separado por vírgulas. Aí você já põe o nome do assunto, né, que vai ter no cabeçalho, e a mensagem em si. E você pode incluir o formulário no e-mail. Como eu disse, eu não gosto desse formato aqui. Eu prefiro via link mesmo, porque o link, você já copiou aqui, ó, coloca o link curto. Copiou e colou no WhatsApp, todo mundo já recebe tranquilamente. Eu posso criar um e-mail e fazer as mesmas coisas que tem aqui no formulário do e-mail e está tudo funcionando. Para quem desenvolve sites, tem a opção também de incorporar. Então você pode incorporar dentro do site, sem precisar que a pessoa clique no link e abra uma nova janela, né? Dentro do site dá para colocar o formulário lá e fica tudo funcionando direitinho também. Mas como eu disse, eu prefiro essa, já vou copiar aqui o endereço. Endereço copiado, está pronto para ser utilizado. Eu vou fechar essa aba aqui, vou abrir uma aba nova com o endereço que eu copiei. Ele vai abrir aqui o formulário. Para finalizar esse vídeo, a gente vai responder. Então perceba que eu tenho aqui a pergunta de resposta com texto curto. Então,
inserir um texto curto. Lembra que as respostas estão todas embaralhadas? Então a pergunta que estava lá no final já veio para o início. Quando foi que Pedro Álvares Cabral começou a saquear as riquezas do Brasil? Aí eu vou incluir aqui com uma data. Vocês percebem que não tem como. O próprio formato já lê se realmente é uma data e não aceita outro tipo de resposta. Está aqui a data. A próxima pergunta é uma pergunta para a resposta com texto longo. A diferença dela para o texto curto, que você vai perceber, é que a do texto curto, de acordo com o que você vai digitando, ele te dá somente uma linha de informações. De fato, essa linha é bem grande, você vai conseguir escrever bastante. Mas a diferença aqui para o texto longo é o seguinte: quando você escreve, você tem possibilidade de colocar parágrafos. Então você vai dando Enter e ele vai pulando as linhas. Na resposta de texto curto, ele não pula linha, mesmo que você dê Enter, ele não aceita Enter aqui nesse formato. Então tá aqui, texto longo, eu posso colocar vários parágrafos, 2, 3 parágrafos aqui. Qual o seu nível de satisfação com esse curso? Aí você vai responder aqui de 1 a 10. Qual o nível de satisfação, né, naquele escala linear. Aqui é a opção de onde você pode marcar várias respostas corretas, né? Você pode marcar mais de uma alternativa. Então tá aqui, são 3 alternativas corretas, a 1, a 2 e a 3. Você já marcou aqui e continua com o seu formulário. Na próxima opção eu tenho aqui a relacionando as colunas. Então você lembra naquela vez que tinha o peixe? Eu vou relacionar com qual dessas opções aqui. Então peixe eu relaciono com cardume, lobo eu relaciono com alcateia, rebanho eu relaciono com ovelhas e abelhas eu relaciono com enxame. Pergunta para escolher um item da lista. Lembram dos estados? Então você vai escolher aqui na lista um estado. Eu vou escolher aqui o Ceará, que é onde eu estou morando atualmente. Em qual horário o sol se põe? Então cada lugar vai ter um horário diferente, mas a resposta vai ser padronizada no formato de hora. Aqui o sol se põe mais ou menos 6 da tarde. Então tá aqui. E uma pergunta de múltipla escolha, né? Para você indicar a alternativa correta. Perceba que quando você utiliza uma opção, você não consegue marcar outra. Assim que você clica em outra opção, ele muda até você finalizar. Então vou escolher aqui a opção 3 e vou enviar o formulário. Então tá aqui no final do questionário. Ele me dá aqui que a resposta foi registrada e nenhum gráfico, nenhuma informação a mais foi informada. Simplesmente o questionário foi encerrado. E é isso. Na visão de usuário, né, você tem aqui o questionário respondido, funcionando, e ele vai funcionar em celular, em tablet, em computador, né, em qualquer lugar que tenha apenas um navegador. Você basta distribuir o link que o formulário vai abrir aí tranquilamente.